Oi, pessoal, bom dia. Então, hoje eu vou tratar com vocês de um assunto, aproveitando o gancho aí desse acontecimento triste do assassinato da professora, né, para falar de como se estruturam as complicações psicológicas, né? Porque daí a gente está falando de um fenômeno sociológico, de um fenômeno antropológico, mas que seguramente tem raízes psicológicas e um psicológico que tem que ser bem entendido, né? As complicações psicológicas, a estruturação da personalidade, ela se dá no contexto social, antropológico, no qual cada um de nós nasce. Então, o que acontece? A pessoa nasce, né, num contexto, numa família, no meio social, com certas condições econômicas, com certa condição de relacionamento, de condição de educação, a comunidade, a igreja, ela nasce num ambiente. E nesse ambiente, a sua personalidade vai se desenvolver, bem estruturada ou não. O que determina uma coisa ou outra? As relações e o contexto, né? Quer dizer, como se dão essas relações, se elas são afetivas, se elas são administrativas, como é que é o contexto, se é um contexto violento, se é um contexto com condições materiais mínimas ou com muita precariedade. Então, tudo isso aí, dependendo, para compreender uma personalidade, como ela se desenvolve, a gente tem que descrever o contexto no qual ela se encontra, né, desde o micro, né, desde o singular ali da família dela, ao mais amplo, a cidade, o estado, o país, né, o momento, a época, na época na qual ela nasceu. Então, isso tudo vai determinar personalidades diferentes. Então, a personalidade tem as suas determinantes no contexto antropológico, social e sociológico, né? O sociológico a gente chama as relações mais próximas da pessoa. Então, e como é que acontece? A criança lá, imaginem, né, uma criança pequenininha, né, lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, até os 3, 4 anos, o que acontece com essa criança não vai propriamente se converter em estrutura de personalidade, porque ela não tem a capacidade da reflexão de segundo grau, que é a reflexão que se apropria daquilo que a gente vive. Então, a partir de um determinado momento, né, lá pelos 4, 5, 6 anos, é por isso que a gente, quando lembra do nosso passado, a gente vai conseguir resgatar coisas a partir dessa idade, coisas mais marcantes a partir dos 4, 5, 6 anos, porque é quando a gente já consegue pensar sobre o que ocorreu e daí acontece a apropriação. Eu me aproprio de aquele acontecimento acontecendo, né, sendo meu, acontecendo comigo. Então, nesse desenvolvimento ali, na primeira e segunda infância e adolescência, vão as relações interpessoais na escola, na família, na comunidade, na televisão, na igreja, né? Entre os pais de amigos, a criança vai vivendo nesse contexto, vendo, ouvindo, as pessoas vão se relacionando com ela, dizendo coisas, fazendo coisas, e ela vai tendo que lidar com isso, né? E então, fazendo alguma coisa do que fizeram dela, ela vai fazendo esse processo de primeiro fazer alguma coisa que é o que fazem dela, por isso que é muito importante cuidar com o que se fala e o que se faz com uma criança, porque no primeiro momento ela vai acreditar, né? Ela vai se apropriar mais ou menos como está sendo posto pelo contexto no qual ela se encontra. Mais próximo da adolescência, ela vai ter uma condição melhor de se Opa! Tivemos uma pequena interrupção. Modificar um pouquinho, modificar o que fizeram dela. Oi, Rô. Não, eu entrei porque a gente teve um pequeno corte na tua conexão com a internet, ficou tudo mais. Então, já voltou, foi só um minutinho. Tá, joia. Então, nesse desenvolvimento na adolescência, então, dependendo das condições, o adolescente vai conseguir fazer alguma coisa do que fizeram dele, né? Que é escolher continuar pelo caminho que estava sendo colocado para ele, ou escolher mudar. Nesse processo complexo, para o dia de hoje, uma coisa importante de compreender é o que é a sanidade emocional. É quando esse processo, com condições materiais, com condições sociais, com condições de relacionamento mais ou menos adequadas, né, com boas condições, a pessoa vai se desenvolvendo na sanidade, né, com boa relação, estabelecendo boas relações aí com as pessoas ao seu redor. Se por N fatores aí, né, sociais, antropológicos, sociológicos, né, das pessoas que estão ao redor dele também com boa ou má condição emocional,
dependendo de como essas relações se deem, a apropriação do que acontece ao redor daquela criança, daquele adolescente, vai sendo feita de forma inadequada. Então, a gente pode se equivocar, interpretar, ser induzido à apropriação das experiências vividas de uma forma inadequada, e isso vai construindo a complicação psicológica. Então, as complicações psicológicas, elas não são mentais, elas não são doenças. Então, quando a gente fala de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, de distúrbio de humor, de pânico, esses nomes todos que a psiquiatria veio criando o conceito e a nomenclatura ao longo dos anos, a gente não fala nada mais do que pessoas que, num processo de desenvolvimento da personalidade, entraram em tensão, em ansiedade, com as situações vividas com as quais não conseguem lidar, e se complicaram psicologicamente. Então, a gente sempre os problemas psicológicos estão inerentemente ligados à situação do contexto no qual a pessoa se encontra. Não existe essa pessoa pinçada do seu contexto com uma doença mental. Ela tem, sim, algo que desdobra de como ela pôde lidar com a sua vida de relações. As pessoas não se dão conta disso porque quando a complicação psicológica ela é constatada, ela já está sendo constatada no momento mais avançado, geralmente no final da adolescência, principalmente na vida adulta, que daí a pessoa não consegue atribuir a outras coisas o que está acontecendo com ela, fica mais evidente a complicação psicológica, né? A pessoa tem uma vida, né, relativamente estruturada e vê que ela responde mal aos acontecimentos da vida, então ela começa a perceber que tem alguma coisa errada, ou as outras pessoas vão dizendo para ela que tem alguma coisa errada no modo dela se relacionar, né? Então, mas o fato da gente constatar isso num determinado momento da vida não quer dizer que começou lá, né? Ninguém entra em depressão aos 30 anos sem que tenha uma história, né, de dificuldades emocionais ocorrendo desde, no mínimo, a sua adolescência, né? Ninguém entra em pânico aos 30 anos, 40 anos, sem ter passado, né? Pode até ter uma crise lá naquela altura, mas a gente sempre vai retroceder e ver que esse processo emocional de ansiedade, de tensão, ele começou antes, começou lá no final, né, da primeira infância, na adolescência, lá é o momento crucial das nossas complicações psicológicas. Então, é um cuidado muito importante com a nossa infância e adolescência, né, que a gente tem que ter com as nossas crianças, porque aquele momento é crucial, vai determinar o nosso futuro. Então, a gente nunca vai encontrar alguém na vida adulta cujas raízes da sua problemática, claro que num processo, então, mais tênues no início da vida, e vão, né, na primeira infância, segunda infância e adolescência, e vão como uma bola de neve crescendo, 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 até que se tornam, muitas vezes, problemas muito sérios, né, que levam a esse tipo de barbaridade de suicídio, de homicídio, né, de grandes violências ou de forte sofrimento, mesmo que não chegue a esses extremos. E um ponto importante aí é o que a sociedade produz, né? A sociedade produz, e dependendo do momento histórico, mais ou menos, né, dependendo da família, mais ou menos, solidão, né? Então, esse é um ponto crucial quando a gente fala de complicações psicológicas, conforme a perspectiva, né, existencialista do desenvolvimento da personalidade, né, de que nós nos desenvolvemos na nossa existência no mundo. Então, a solidão, ela desdobra do quê? De processo de relacionamento administrativo. Em outro momento eu vou explicar melhor o que significa isso, né, relações administrativas, mas são relações comerciais, vamos dizer assim, de tarefas, de cumprimento de tarefas, de ordens, de abandono, né, que vão tornando as relações afetivamente fracas, superficiais, né, e isso faz com que a pessoa se complique psicologicamente. Eu vou ler um texto do Vandenberg, né, que escreveu O Paciente Psiquiátrico, já li um trechinho outro dia, que fala a respeito disso, né? Um trecho curtinho que fala sobre a solidão, só para ilustrar isso que eu estou dizendo e para vocês também poderem se identificar com o que, ou identificar alguém no que eu vou colocar. Ele coloca assim, para falar da solidão: o paciente psiquiátrico ou paciente psicológico está sozinho, tem poucas amizades ou talvez nenhuma, está isolado, sente-se solitário. Pode manter-se afastado durante uma conversação.
Às vezes, nenhuma conversação com ele é possível. Parece estranho, misterioso, às vezes inescrutável. A variedade não tem fim, mas a essência permanece a mesma. O paciente psiquiátrico está isolado. Daí é que vem o seu mundo diferente, as casas se inclinam para frente, as flores não têm graça. É por isso que o seu corpo também parece diferente. Dói o coração e as suas pernas estão fracas. Daí o seu passado diferente, a sua educação falhou. Daí as suas dificuldades com as outras pessoas, sendo que este último mal engloba todos os outros. Está isolado, está solitário. A solidão é a essência de sua doença, seja qual for o diagnóstico. Assim, pois, a solidão é o fator essencial da psiquiatria. Se a solidão nunca ocorresse na existência humana, poder-se-ia admitir que os distúrbios psiquiátricos seriam desconhecidos, com exceção de algumas doenças causadas por defeitos anatômicos ou fisiológicos do cérebro. A gente nem precisaria dessa última parte, porque doenças causadas por defeitos anatômicos ou fisiológicos do cérebro são doenças neurológicas, não são psicológicas. Então, a solidão é o fator essencial da psiquiatria, seja qual for o diagnóstico. Esse ponto é bem importante, porque quando se ouve falar desses massacres, dessas situações terríveis, o que a gente vê? Quando as pessoas vão caçar o perfil, quem são essas pessoas que se envolveram nessa situação, a gente nunca vai encontrar alguém bem tecido sociologicamente. Geralmente vão tentar encontrar no sujeito alguma coisa estranha, alguma psicopatia. Sim, ele tem, de fato, seguramente tem complicações psicológicas, mas como é que elas foram desenvolvidas? Elas são uma entidade dentro desse sujeito? Não, elas são uma situação, uma resposta a um contexto. Então, uma criança que comete esse tipo de criança, adolescente, comete esse tipo de crime, de situação horrenda, O que a gente tem aí? Uma criança que seguramente veio no abandono, no isolamento, na solidão, na desestruturação familiar e social, não teve quem olhasse por essa criança para poder conduzir bem o desenvolvimento dela. Isso não é necessariamente culpa dos pais, não vamos falar de culpa, vamos falar de que, num contexto muito complexo, até porque, geralmente são crianças que vivem, então, numa desestruturação familiar por conta de pais que já vêm de uma desestruturação familiar. Então, é uma ressonância sociológica, a gente encontra um problema psicológico não como culpa da família, e sim como aquilo que muitas vezes é possível que a pessoa dê, porque é o que ela tem para dar. Então, também a gente vai encontrar essa realidade, que é quando a gente constata um paciente psicológico prejudicado pela sua vida de relações, então pelas relações familiares, a gente vai olhar para esses familiares e vai ver que eles também são ressonância de um contexto social, sociológico, antropológico prejudicado e vai retrocedendo e encontrando sempre esses desastres. E o contrário também acontece. Quando a gente encontra alguém mais saudável emocionalmente, a gente encontra essa pessoa com relações familiares, condições materiais, condições sociais mais adequadas. Então, todo fenômeno humano é um fenômeno complexo envolvendo essas esferas todas, do singular ao universal, do psicológico ao antropológico. Então, a gente não pode olhar, e é muito perigoso em psicologia, olhar para a pessoa como uma pessoa doente, retirando ela do seu contexto. A gente tem que sempre analisar qual é o contexto sociológico, antropológico que está produzindo essa pessoa complicada, como no texto do Vandenberg. Quer dizer, ali fala, as relações são complicadas, ele está solitário, tem pouca conversação, ou talvez nenhuma, sente-se isolado. Tá, isso é tudo que acontece com o sujeito, mas como é possível que uma pessoa tenha pouca conversação, ou talvez nenhuma, sinta-se solitário, sinta-se isolado? É necessário que as relações ao redor dela, que o contexto no qual ela se encontra, não sejam propícios para fazer com que essa pessoa, que a gente encontra a uma certa altura da vida, no seu processo de desenvolvimento, não tenha conseguido estabelecer essas relações, porque também não conseguiram estabelecer essas relações com ela. Então, é um processo dialético. Não é assim que o sujeito
como se ele fosse, né, uma estátua de mármore com as suas características e o contexto. Não, é uma produção de uma personalidade que é o tempo todo apropriação, né? Então, totalização, destotalização, retotalização desse processo de movimento aí na realidade humana. Então, a compreender a psicologia como um fenômeno antropológico, como um fenômeno, uma ciência, né? Mas o psicológico como um fenômeno que desdobra do antropológico e do sociológico é fundamental para a gente não tratar a pessoa doente ou não tratar apenas o social. É como isso chega na pessoa, como isso repercute nas nossas crianças e como é que a gente está cuidando para que elas se desenvolvam. Então, a gente tem um compromisso aí, a própria psicologia, em se tornar essa visão mais científica da realidade humana, né? Mais realista, no sentido de identificar o fenômeno psicológico não como uma entidade, como uma doença, mas como algo que desdobra da vida de relações. Se a gente tivesse essa visão muito mais clara a respeito da formação da personalidade, a gente evitaria muitas ocorrências, porque se a gente cuida da infância e da adolescência, se a sociedade cuida da infância e da adolescência, se a gente tem as escolas também ajudando a cuidar, as famílias com estruturação mínima para cuidar da infância e da adolescência, a gente tem pessoas saudáveis. Então, a gente pode sim ser uma sociedade mais saudável se a gente cuida das relações de modo que elas não sejam administrativas, então comerciais, capitalistas, né? E consiga relações eminentemente afetivas, né? Sociológicas, de comprometimento, de tecimento, de implicação entre as pessoas. Né? E claro que isso envolve muitas coisas, muitos cuidados, inclusive né, em termos de governo, né, numa estrutura maior, para que as relações também sejam saudáveis, né? Então, a gente precisa de uma estrutura para ter essas relações saudáveis, não é alguma coisa que vai, né, acontecer num contexto em que a pessoa está lá passando uma necessidade ou numa situação de violência, né? Tudo isso tem que ser alterado para que a gente tenha personalidades saudáveis. Então, não dá para falar em superação de complicações psicológicas sem falar de avanço nas nossas relações e no nosso contexto, na nossa vida, né, social, no nosso antropológico aí, como sociedade, como cultura. Então, tem muita coisa para mudar, mas tem muita coisa aí que também cada um de nós, ao ficar consciente dessas coisas, consegue fazer, né? E também, levando em conta o que os colegas já falaram, dessa estrutura social, política, tudo isso que é né, o contexto aonde essas personalidades estão inseridas. Tá bom, gente? Um bom dia para vocês, né? Boa terça-feira, boa semana e até semana que vem.